uma região que perdeu em êxodo exatamente porque nós não tínhamos a capacidade de suster, a capacidade de manter, a capacidade de fixar. O jovem que procurava uma oportunidade e não tinha, ia embora. Um cidadão que gostaria de empreender e não tinha condições de fazê-lo, ia embora para o centro, para o sul, para outras partes do nosso país. Hoje o Cariri se revigora, hoje o Cariri toma novos ares de crescimento e eu fico muito feliz de poder ser um, entre outros, que tem colaborado. Cariri, por exemplo, tem a maior bacia leiteira de cabra. A maior bacia de leite de cabra não é no Ceará, não é no Pernambuco, não é no Rio Grande do Norte, que tem também, é na Paraíba e no Cariri paraibano. Então eu quero saudar a prefeita Flávia Quirino, quero saudar o nosso companheiro deputado Romualdo Quirino, do MDB, por esta grande vitória e sei que eles farão muito bem uso desses equipamentos que foram viabilizados através da nossa ação. Isso foi quinta, sexta, no sábado nós partíamos para o Vale do Piancó, região do sertão da Paraíba, cerca de 160, 150 mil habitantes, e fui na companhia do secretário Dr. Mozar Salles, secretário de Atenção Especializada, para lançar o programa Aqui Tem Especialistas. Um grande abraço, senador Eduardo Girão, muito grato pela sua atenção, pela sua cordialidade de sempre, permanecer 10 minutos ouvindo-me. Eu sei da sua atenção e sei que Vossa Excelência estará se dirigindo ao mesmo ambiente que daqui a poucos minutos também me terá. Um grande abraço, gratíssimo. Então, senador Confúcio, já partindo para os derradeiros minutos, lá ao lado do Dr. Mozar, que Vossa Excelência bem o conhece, um extremado cidadão, altamente conhecedor, profundo conhecedor de políticas públicas na área de saúde, não apenas pela sua formação, mas pela sua experiência, que por meio da mesma foi granjeando através das iniciativas dos governos dos quais ele teve a oportunidade, foi um dos intelectuais idealizadores do programa Mais Médico. Do programa Mais Médico foi o Dr. Mozar Salles, que recentemente terminou recebendo uma violência gratuita, absurda, que foi determinada pelo governo norte-americano, porque nós estávamos aqui defendendo, principalmente porque nem todas as nossas regiões, e Vossa Excelência muito mais do que eu, quase igual a nós, mas sabe bem, como representante do Norte, tendo sido governador, hoje senador, parlamentar federal, consagrado, aplaudido, extremamente querido, sabe o quão é difícil você colocar e você ter um profissional da área de medicina para fazer política de saúde familiar lá no seu estado de Rondônia, lá no Amazonas, lá no Pará, nos ambientes que são os mais difíceis de acesso. Vossa Excelência bem o sabe. Então, quando o governo, um governo progressista, um governo sintonizado, um governo que tem a preocupação de humanizar e de ampliar o Sistema Único de Saúde, tornando-o universal, portanto, para todos, lança mão de uma ideia de poder ter profissionais que estavam dispostos a levar o seu conhecimento, levar a sua atenção. Esse programa foi, por alguns nossos brasileiros, tido como algo que seria prejudicial. É lastimável sobre todos os aspectos. Pois bem, Dr. Mozar foi, ao lado de sua equipe, lançar o Mais Especialistas. Há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, nós já estamos sob a vigência da medida provisória, tratando sobre essa matéria no Congresso Nacional. O presidente Lula é, de fato, uma das políticas que nós temos que priorizar. Por quê? Porque com ela poderemos ter, doutor Confúcio Moura, senador, governador, a diminuição no tempo de atendimento, a diminuição no tempo dos procedimentos, naquilo que é da consulta à identificação de um processo que precisa ser debelado, que precisa ser curado, e hoje nós temos filas quilométricas, períodos longos para que esse atendimento seja feito. E a gente sabe, muito mais o senhor, que o tempo termina conspirando contra os pacientes que têm patologias mais delicadas. Lá, no Vale do Piancó,
na presença do doutor Júlio, prefeito local, da ex-prefeita médica, doutora Flávia Galdino, do ex-prefeito Daniel, de outros prefeitos da região que terminam sendo beneficiados porque é um tratamento ou um conjunto de tratamentos que será disponibilizado a todos os demais outros 18 municípios. O governo do presidente Lula, que tem sensibilidade efetiva, que trata as questões relacionadas à saúde com o devido respeito e com a responsabilidade, diferentemente daquilo que nós não vimos no governo anterior, de quem tratava com descaso, de quem jocosamente respondia a perguntas quando estas se referiam àquele período da Covid. Vossa Excelência se lembra, os amigos e amigas brasileiros que estão a nos assistir lembram muito bem. E por força daqueles atos de irresponsabilidade, daqueles atos desumanos, anticristãos, nós perdemos milhares de brasileiros que poderiam estar conosco aqui. Naquelas 800 mil vítimas fatais, muitas destas poderiam estar contando a história de suas vidas se não houvesse o descaso, o desrespeito, a anticristandade que nós vimos no governo anterior. Não sou eu que digo, por força da minha condição de apoiar o atual governo, mas são os fatos e os números registrados historicamente e para todo sempre, lamentavelmente, por parte de um governo anterior que não tinha essa empatia para conosco, para com os brasileiros. Pois bem, investimentos autorizados, toda a capacidade de produção do município de Piancó e de todos os seus equipamentos, essa capacidade que eles hoje não podem alcançar em razão de não terem o ressarcimento autorizado pelo Ministério da Saúde, passa a se ter, aumentando os exames de colonoscopia, de oftalmologia, os diversos exames que estão sendo disponibilizados em uma proporção quantitativa quase que, em alguns casos, duplicada e em outros casos triplicada e quadruplicada. Uma grande conquista para a região. E, concluindo, presidente Confúcio Moura, nós retornávamos do Vale do Piancó e fomos visitar, em minha amada Campina Grande, a Fundação Assistencial da Paraíba, que é uma instituição de 60 anos. Eu falo com muito carinho, porque eu nasci na Fundação Assistencial da Paraíba. Além desse fato, muito mais do que o próprio fato em si, o significado que ela transborda, atender a 190 municípios dos 223 municípios paraibanos no tratamento oncológico. O senhor sabe que é extremamente pesaroso, doloroso, maltrato físico e a alma do paciente e daqueles que o acompanham. O Dr. Mozart Salles levou-nos a gratíssima informação, atendendo um pleito que eu havia há alguns meses requerido, batendo à sua porta, do ministro Alexandre Padilha, enfim, de todos que fazem o Ministério da Saúde, por mais um equipamento de ressonância magnética. Nós temos 3 aceleradores lineares, o terceiro e mais atualizado vai estar em funcionamento a partir do mês de outubro. Foi através dos nossos recursos e da sua colega MDBista, senadora Nilda Gondim, 8 milhões de reais que nós destinamos para a FAP, começa a funcionar no início do mês de outubro. Nós temos tomógrafo, mas não tínhamos ou não temos ainda, mas anunciado foi para que tenhamos a nossa ressonância magnética. E com isso nós vamos lutar para ampliar, dando um passo adiante de uma instituição que hoje é vinculada no NACOM para ser CACOM. Vossa Excelência sabe o significado e a importância disso. Então, eu quero aqui me dirigir, nesse pronunciamento de 20 minutos, ao agradecimento que faço pelo trabalho escorreito que todos nós temos e fazemos pelos nossos estados. Prestar contas à nossa Paraíba. Assumir a tribuna para dizer que quando nós aqui estamos para bem fazer e realizar por aqueles que se encontram a milhares de quilômetros. Esse final de semana foi enriquecedor. Às vezes cansa fisicamente, às vezes você corre alguns riscos dos deslocamentos, das centenas de quilômetros para cima e para baixo, mas ao final dessa jornada o coração está leve, a consciência está plena de que valeu a pena.
valeu a pena colocar e indicar para Areal recursos para a construção do seu centro de autistas, de cuidado aos autistas, valeu a pena lutar, batendo a porta, insistente, perseverando, às vezes sendo chato de galocha, eu sei que o senhor conhece essa expressão, mas é fundamental que sejamos, às vezes, esse chato de galocha, porque há uma necessidade de quem mais precisa. E esse governo, no qual presente estou, ao qual registro as grandes conquistas, tem realizado, senador Confúcio. Não é o governo da perfeição, mas é o governo de realizações que tem recomposto na área de saúde ou em quaisquer outras áreas que nos permitamos, indo aos segundos derradeiros, a quaisquer áreas que nós nos permitamos travar o bom embate, travar o bom discurso, travar a exposição de ideias, nós vamos ter um governo realizador. Isso me conforta ao coração, porque participo, colaboro como mais um, modestamente, a defender que o Brasil, nesses 2 últimos anos e 7 meses de gestão do presidente Lula, tem consertado muito, tem avançado muito. Pois bem, e aí quero saudar a todas as manifestações que nesse dia 7 de setembro nós tivemos a oportunidade de ver. Apenas fazendo o adendo. Chocante para mim, que não acreditei, nos dias atuais da inteligência artificial, nos dias que não são tão atuais, já são um tanto quanto, não diria remotos, mas com alguns anos das fake news, eu pensei que aquela enorme bandeira dos Estados Unidos da América, enorme pavilhão dos Estados Unidos da América, aberto em uma das manifestações, a mim me parece na Avenida Paulista, tivesse sido o que é muito comum, a inteligência artificial faz tudo o que nós não imaginamos ser aos nossos olhos, aos nossos sentidos verdade, eu digo não, isso é inteligência artificial, eu não estou vendo isso. Isso não aconteceu no nosso Brasil, isso não aconteceu no 7 de setembro, data maior que é a nossa independência. Aí eu fui buscar cuidadosamente e procurar saber se aquilo era verdade. E senador Confúcio Moura, pior que era verdade, que foi verdade. No 7 de setembro, na data maior que é a nossa independência, você observar que brasileiros se permitam render homenagens a um outro país que está fazendo com que os nossos irmãos percam empregos, que nossos irmãos passem necessidades, que setores da nossa economia padeçam. É algo a se lastimar, até aonde nós chegamos. Necessário que nós façamos essa reflexão. No dia de entusiasmo pátrio, das homenagens a essa nação que se fez e se faz soberana, observar que alguns brasileiros, as centenas e milhares, rendem as suas homenagens não ao nosso pavilhão, mas ao pavilhão de um país que ainda nos vê como se sujeitos estivéssemos, como se colonizados ainda permanecêssemos. É apenas um adendo que eu registro nesse meu pronunciamento, a minha incontida manifestação de decepção com o que eu vi na Avenida Paulista por parte de alguns que se dizem patriotas, mas que, na verdade, não sabem o sentimento verdadeiro do patriotismo. Muito grato, meu irmão e amigo, senador presidente Confúcio Moura. Muito bem.